Pessoal, olha só, boa noite, então, mais uma vez, né? Vamos fechar, então, esse nosso assunto, né, sobre a parte de integração numérica. E outra coisa que eu vou apresentar para vocês é a regra de Simpson. Ela é muito simples, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para que vocês, então, possam visualizar, tá? Não mandei material para vocês, vou usar aqui a apostila, que é o livro que vocês têm aí, o material, e vou mostrar aqui para vocês, então, né, como é que funciona a regra de Simpson. Pessoal, vocês conseguem ver essa minha tela que eu compartilhei? Sim. Ótimo. Então, vamos lá, então. Então, olha só. Aqui apresento uma introdução do que vocês já viram, os métodos de Lagrange, método de trapézio com o professor Henrique. Mas eu vou me ater apenas, então, à regra de Simpson, tá? Que os outros vocês já viram. Então, eu vou baixar um pouquinho aqui para a gente trabalhar, mostrar um pouquinho para vocês. Né? Aqui apresenta a regra do trapézio, né? Entre outras regras que vocês também viram com o professor Henrique. Mas eu vou apresentar para vocês a regra de Simpson. Tá? Olha só, nós temos aqui a regra de Simpson. Como é que funciona a regra de Simpson? Eu vou ter uma certa integral, definida num certo intervalo de A até B, de uma certa função, vou chamar f de x, né? E eu quero saber o valor dessa integral utilizando a regra de Simpson. Primeira coisa que a gente precisa calcular na regra de Simpson, né? Ela também é conhecida, essa regra de Simpson, como primeira regra de Simpson, ou também chamado de regra de 1/3 de Simpson. Tá? É muito comum. Sim? Pede para alguém desligar o microfone, que está dando microfonia aqui. Eu acho que é o Matheus. Então, olha só, também é chamado regra de 1/3 de Simpson, né? Ou primeira regra de Simpson. Por que é primeira? Porque existe outra regra de Simpson, ou seja, mais abrangente, tá? E essa aqui é chamada, então, primeira regra de Simpson, ou a maioria dos livros só coloca a regra de Simpson. Então, você vai ter uma certa integral de uma certa função definida no intervalo A e B. Então, essa regra de Simpson, ela tem uma fórmula padrão para a gente determinar. O que eu quero que vocês percebam, primeiro é o seguinte, é que essa regra de Simpson, que é chamada regra 1/3 também, ou regra de Simpson simples ou primeira, ela é definida apenas para 2 intervalos. Tá? Para apenas 2 intervalos. Vou ter apenas 2 intervalos. Pode se estender para mais intervalo, professor? Pode. Mas a primeira regra de Simpson, ou a regra básica, ela é definida apenas por 2 intervalos. Então, olha só, qual é a fórmula? A fórmula está aqui, para a gente calcular a integral utilizando a fórmula de Simpson, ou regra de 1/3. Essa que está aqui de baixo, às vezes eles pedem para você calcular o erro. Tá? Mas primeiro vamos focar aqui na regra de Simpson. Eu vou ter, então, um valor de f de x0, 4 vezes f de x1, mais f de x2. Professor, quem é o f de x0, quem é o f de x1? É simples, olha só, eu vou ter uma integral aqui de A até B, de uma certa função chamada f de x. Então, olha só, a primeira coisa que eu faço, eu vou traçar uma reta, vou colocar os valores nesse intervalo. Por exemplo, o primeiro sempre é o valor de A e aqui o valor de B. Onde o primeiro valor de A é o valor do x0. Deixa eu colocar bonitinho aqui. O primeiro valor de A é chamado valor de x0. Então, esse aqui vai ser o x0. E o último aqui, que é o B, vai ser, no caso, eu chamei de x2. Vai ser o meu x2. Tá faltando o quê? O x1. Como é que a gente vai descobrir o x1? Basta somar A e B e dividir por 2, que é a metade deles. Então, se eu somar A mais B, dividido por 2, o meio deles vai ser o meu
x1. Então, somando aqui no meio, esse resultado vai me dar x1. Então, aqui no meio, eu vou ter o valor de x1. Então, olha só, esses valores A e B sempre eu vou ter, por isso que a regra é muito simples, porque eu já vou ter o intervalo aqui da integral definida, vai ser definida num certo intervalo, né? E eu vou calcular, então, o valor de x1 e de x2. Eu vou aproveitar, antes de apresentar esse exemplo aqui, vou apresentar o exemplo que o Gervásio acabou de falar. Então, tem um exemplo aí que o Gervásio falou, que é a integral, que vai de 1 até 2, de x ao cubo, dx. Então, olha só, conforme eu já disse, vou traçar aqui, então, a minha reta para definir os valores. Como o intervalo vai de 1 até 2, qual é que é o meio entre 1 e 2, pessoal? Meio. Meio. Então, 0,5. Pronto, eu tenho os três valores. Então, esse aqui, o primeiro, eu vou chamar de x0. Essa aqui eu vou chamar de x1. E essa aqui eu vou chamar de x2. Agora, como é que eu vou aplicar aqui na fórmula? Eu preciso calcular o h. O h, ele é sempre a diferença entre os intervalos b menos o intervalo a dividido por 3. Por isso é que ele é chamado 1/3, né? Por causa desse 3 aqui. Então, olha só, 2 menos 1. Então, vamos calcular o h aqui. Vou colocar aqui rabiscando. Vai ficar 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Dividido por 2, quanto é que dá, pessoal? 0,5. Deixa eu tirar esse 1,5 daqui. Esse 0,5. Vamos fazer ficar mais fácil. Dividido por 3. Quanto é que dá 1 dividido por 3? Vou colocar aqui, vou deixar o 0,5, já nós já calculamos esse. Fala, Gervásio, quanto é que dá B menos A dividido por 3? 0,333333. Isso aí, 0,333. Vou colocar só 2, 3, tá? Porque aqui eu não falei quantas casas. 0,33. Então, feito isso, tá? Agora eu vou pegar o valor de x1, vou jogar aqui, ó, na minha função. A minha função é x ao cubo. 1 ao cubo, quanto é que dá? 1. 1. Então, significa o f de x0 é 1. Então, no lugar do f de x0, eu já sei que vai me dar 1. Então, o meu f de x0 vai ser igual a 1. Vou calcular o f de x1. x1 vale meio. Então, vamos colocar meio ao cubo. Quanto é que dá meio ao cubo? 0,5 ao cubo. 0,125. 0,125, certo? Sim. Então, vai ficar aqui, vou colocar aqui f de x1. Vai dar 0,125. Agora, falta colocar o 2. 2 ao cubo, quanto é que dá? Que é o f de x2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Quanto é que dá o f de x2? 8. 8, que é 2 ao cubo, deu 8. Pronto, já temos todos os valores. Por isso que eu falei que a regra é simples. Agora, é só jogar na fórmula. Olha só, vou apagar isso aqui, vou deixar só os valores que a gente vai utilizar. Então, agora é só substituir na fórmula. Então, vai ficar a integral, né? Aquele S representa a regra de Simpson, vai ser igual ao H, né? O H deu 0,33. Nossa, coloquei o valor errado aqui, pessoal, desculpa. O H é B sobre A dividido por 2, não dividido por 3. 3 é lá na fórmula. Não é nem... Agora que eu lembrei aqui, coloquei o valor errado. Mesmo a fórmula bem na minha frente.
Então, B menos A vai dar... O H vai dar quanto, Gervásio? 0,5, concorda? Sim. 0,5, é que eu tinha colocado dividido por 3. Então, 0,5. Agora é só jogar nessa fórmula que está aqui, ó. Então, a integral vai ser igual ao H, que é 0,5, dividido por 3. Tudo isso que multiplica. O f de x0, já calcular, o f de x0 deu 1. 1 mais 4, que multiplica o f de x1. F de x1 está aqui, nós encontramos 0,25. 0,125 vezes 4. Vezes 4, mais o f de x1, f de x2, que deu 8. Tranquilo? Sim. Agora só isso aí. Agora, se você errar aqui, você só vai errar na calculadora. Então, fazendo agora aí a conta, vai ficar 4 vezes, né? Fazer toda a conta ali. Faz para mim, Gervásio, para ver quanto é que você encontrou. Para mim ter certeza que você não errou. Peraí, professor. Mais 1, mais 8. 9,5, 0,5. Primeiro soma aqui dentro, soma tudo que faz a operação de dentro, depois multiplica por 0,5 e divide todo o resultado por 3, fica mais fácil. Sim. 4 vezes 0,125 dá meio. Peraí, 0,5. Dá 1 mais 0,5 mais 8. Vai dar 9,5. 9,5. 0,5 dividido por 3 vezes 9,5. 0,5 dividido por 3. Parênteses, 9,5. Fecha parênteses. Vai dar 1,5833333. Então tá aqui, ó. Tá aqui o valor. Bateu ou não bateu? Sim. Pronto, tem mais casa. Eu só coloquei 33, mas tem mais casa. Difícil, Gervásio? Agora, né, professor? Agora, né, professor? Tranquilo, então olha só. Nem resolvi o exemplo aqui, eu resolvi o exemplo que você fez. Agora, podem perguntar para você, por exemplo, calculamos o valor da integral. Qual é que é o erro? Porque quando a gente utiliza a regra de Simpson, o pessoal, né, é muito comum eles pedirem também para calcular o erro. O erro, a gente utiliza essa fórmula que está aqui, essa fórmula que está aqui, ó. Ou seja, vai ser o h menos h elevado a 5 dividido por 90, que multiplica derivada terceira. Olha só, a nossa função, que foi dado nesse exercício seu ali, Gervásio, no exemplo que a gente fez, é x ao cubo, certo? Sim. Então, olha só, vamos derivar essa função 3 vezes. Se eu derivar uma vez, quanto é que dá? Dá 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Vou derivar mais uma vez. 6x. 6x. Derivar mais uma vez. Porque tem que ser 3 vezes. 1, 2, Vai dar 6. 6. Então, a derivada terceira vai ser igual a 6. Pronto. Sim. Agora é só jogar na fórmula. O H nós já temos que é 0,5, então o erro vai ser igual a menos o H é 0,5, que a gente já encontrou, já sabe, elevado a 5, tudo isso dividido por 90, nossa, que meu 5 aí tá ruim, elevado a 5, dividido por 90, vezes a derivada terceira da função. Olha só, nesse caso, como a derivada da função deu o próprio 6, deu uma constante, a gente coloca o 6. Aí é só fazer conta. Professor, e se desse, por exemplo, vamos supor que a derivada desse, por exemplo, 6x. Tranquilo? Sim. Vamos supor que a derivada aparecesse um x. Então, quando aparece um x, o que a gente faz, professor? Eu vou colocar aqui o valor de x? Não.
Vou colocar 6x? Não, primeiro eu vou ter que substituir o valor de x. Professor, qual vai ser o valor de x? É simples. Na nossa integral, a integral era definida de 1 até 3. 2. até 2. Sim. Nós vimos que o f de 1, né, o f de 1 deu o próprio 1, certo? O próprio 1. E o f vou colocar o f de 0, aqui de x0 deu 1. E o f de x1 tinha nos dado 0,125. 125. Vou colocar aqui 0,125. E o f de x2, que é o último intervalo, nos deu quanto? 8. 8. Qual deles deu maior valor? O 8, o 1, o 0,25 ou o 8? 8. Então, 8 deu quando eu usei o x igual a quanto? 2. A 2. Então, aqui no 6, você vai multiplicar por 2. Vai ficar aqui. É sempre pegar o valor ao longo do intervalo que te deu o maior resultado. Ah, tá. Como 2 é que me deu o maior resultado, então vai ficar 6 vezes 2. 6 vezes 2 dá quanto? 12. 12. Então, aqui no erro, ao invés de multiplicar por 6, ia multiplicar por quanto? 12. Por 12. Tá, ok. Tranquilo? É sempre verificar dentro do intervalo o valor que te deu o maior resultado. Vamos supor que aqui desse 8 e no x0, por exemplo, me desse 10. Aí eu ia ficar 6 vezes o 1. Sim. Deu para entender o que eu expliquei? Sim, Tranquilo? sim. Matheus, tranquilo? Sim. Tá ótimo. Então, é assim, essa aqui é a regra de Simpson. Então, é tranquilo. Às vezes ele pede o erro. Às vezes, professor, não lembro mais derivada. Tem simuladores na internet que fazem a derivada. Tá, só que só não terminou ali. Erro de Simpsons, Isso. menos 0,5. Agora vamos calcular o erro. Né? Só mostrei para vocês. Então vai ficar menos o 0,5 elevado a 5 dividido por 90 vezes o 6, porque no caso deu uma constante, né? Não teve x. Pronto, é só fazer essa conta aqui. Então vai ficar 0,5 elevado a 5 vezes 6, tudo isso dividido por 90. Quanto é que dá o erro, Gervásio? Menos 0,00208. Isso. Você pode colocar também em forma de potência, né? Você pode colocar também isso aí em forma de potência, se você quiser. Fica 2,08 vezes 10 elevado a menos 3, ou 0,02, conforme você falou, tá? Agora, professor, quantas casas eu vou utilizar? O exercício vai falar para você, tá? O problema vai falar quantas casas que você vai utilizar. Eu aqui, no caso, eu não estou falando nada, né? Então, poderia ser, no meu caso aqui, 0,00282. 208. 208, obrigado. Deixa aqui. 2,08. Ou, posso escrever também que é 2,08 vezes 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3. Isso, é assim que a gente calcula o erro. Sim. Só isso. Então, essa aqui é a regra de Simpson. Agora, olha só, vou passar, como se diz, né, um macete, eu não sei se é macete, como é que fala, né? Vamos supor que ele pede mais exercício, por exemplo, que, nesse caso, nós fizemos apenas dividindo em 2 intervalos, né? Sim. Vamos supor que ele pede para você fazer, por exemplo, a 4 intervalos. O que eu quero que vocês lembrem? Para 4 intervalos, essa fórmula aqui, gente, ela vai estar se repetindo. O que eu quero que vocês lembrem? A sequência sempre será o seguinte. Como vai ser para 4 intervalos, então vai ficar essa fórmula que já existe, mas sempre vai ser a sequência. Mas, qual que vai ser a outra parcela, professor? Sempre vai ser do jeito que eu vou escrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar de...
de cor aqui, mas vamos ver se eu consigo mudar aqui para vermelho. Sempre ele se repete o seguinte. Tá vendo o jeito que tá? O próximo intervalo, como eu parei em x2, o próximo vai ser o quê? x3. Sim. Então, sempre vai ser f de x3. Essa sequência mantém, gente. 4 vezes, sempre vai ser 4 vezes. Como eu parei no x3, quem que é o próximo que vem? X2. Não, x4, tá continuando. Ah, tá, X4. Isso, x4. Tá? Mas o x2, ele fica, o último termo, ele sempre fica dobrado, fica 2 vezes o próprio x2, f de x2. Então, dependendo do intervalo que ele vai pedir, o que eu quero que vocês percebam é que essa fórmula aqui, ela se repete. O que eu quero falar para vocês? Como é que ela vai se repetir, professor? Sempre vai ser o seguinte. Como eu parei em x2, vai ser x3, 4 vezes x4, 2 vezes o x2 e depois fecha com x5, f de x5. É claro, ele não vai pedir para ser esse intervalo. Eu estou passando para vocês para intervalo menor, que eu vou mostrar aqui no material para vocês saberem. Mas aqui nesse slide aqui, né, na videoaula, ela vai aparecer o material ali. Então, olha só, tá aqui o exemplo, Gervásio. Peguei essa integral, por exemplo, integral de 1 sobre x, de 3 até 3,6, só para mostrar que nós já fizemos, tá? Sim. Calculo o valor de H, tá aqui, ó, B menos A, vou pegar o intervalo de 3,6 até 3, tá aqui, dividido por 2, dá 0,3, você pode fazer aí. Sim. Para confirmar, deu 0,3, certo? Sim. Aí eu vou pegar agora, de novo, aquele esquema que eu fiz. Eu tenho aqui o 3, e aqui eu tenho 3,6. Quanto é que dá o meio de 3 entre 3,6? 3,6. Qual é que é o meio deles? 3,6. É só somar os dois e dividir por 2. É. 3,3. Tá aqui, ó. Pronto. Então eu já tenho aqui o meu primeiro x0. Essa aqui é o meu x1. E o último aqui é o meu x2. 2. Tranquilo? Tranquilo. Então, olha só, feito isso, eu já tenho x. Agora, vou pegar esse 3 e vou colocar aqui na função. Como a minha função é 1 sobre x, né? 1 sobre x, que é a minha função. Vou calcular agora. Vou pegar o 3 e vou colocar aqui. 1 dividido por 3 dá quanto? 1 dividido por 3. 1 dividido por 3 é igual a 0,3333333. Tá aqui, ó. Coloquei o valor aqui. Tranquilo? Sim. Agora, eu vou pegar 3,3, 1 dividido por 3,3. Quanto é que dá? 1 dividido por 3,3 vai dar 0,30303030. Isso, tá aqui também. Parei apenas aqui. Tranquilo? 3, Agora, 1 dividido por 3,6. Quanto é que dá? 1 dividido por 3,6. 0,27777. Isso, tá aqui. Então, tá aqui os valores, só para você confirmar, certo? Sim. Então, feito isso, eu já tenho o f de x, agora é só jogar na fórmula. O h eu já tenho. Tá aqui, ó. H sobre 3, tá aqui o h é 0,3 dividido por 3, que multiplica o f de x1, tá aqui os valores. 4 que multiplica o f de x1, mais 0,02778, tá aqui. Se você fazer essa conta aqui, você vai chegar nesse resultado aqui. Verifica para mim. Fazendo, você vai chegar nesse resultado. Tranquilo? Sim. Pronto. Feito isso, aí ele pede para calcular o erro. Eu já fiz aqui. Vou derivar essa função 3 vezes. Eu cheguei aqui nessa minha derivada, derivando pela terceira vez. Tranquilo? Pela terceira vez. Isso. Porque você sempre... Olha a forma do erro aqui. É sempre a derivada terceira que multiplica. Tá? Eu tenho que derivar até 3 vezes. Se ele pedir o erro, normalmente eles não pedem, mas eu sempre gosto de mostrar,
porque acontece que cai uma questão aí que pedem para calcular o erro. Então, você já sabe, pelo menos. Sim. Aí, derivando 3 vezes, eu cheguei nesse valor, 24 sobre x elevado a 5. Agora, vou substituir no lugar do x, o x que me deu o maior valor. O x1 deu 0,3, o x1 me deu 0,3030 e o x2 me deu 0,2. Qual é que é o maior valor? O maior valor é o 0,333. 33. Aham. Então, como eu usei o 3, então no lugar do x aqui eu vou colocar 3 elevado Quinta. a quinta. 0,1, Para 2. mim calcular o erro. Tá aqui, ó, que eu fiz aqui, ó. Tá aqui, então vai ficar menos h sobre 5 dividido por 90. Ou h elevado. Só uma passagem que eu não entendi aí. Pode falar. É o f de x sobre 1 sobre x. F de linha deu menos 1 sobre x ao quadrado. Não Isso. entendi essa passagem aí. Aqui é derivar. Vou mostrar para vocês como é que a gente deriva. Quando a gente tem uma função em que eu tenho uma constante e um número lá em cima, certo? Sim. Não uma função. Só quando eu tenho um número dividido por uma função elevado a n, Aí você leva para cima. já vou passar para você esse macete aqui. Eleva o x ao quadrado para cima. Não eleva não. O que você faz? Quando você tem uma constante aqui em cima sobre uma função elevado a n, a derivada, basta você fazer isso aqui. A derivada vai ser igual a menos o k, que multiplica o n, tudo isso aqui sobre a própria função elevado a n mais 1. Então, olha só, vamos olhar aqui na derivada. Qual é que é o valor que está aqui no x elevado? O x está elevado a quanto? A 0. A 1? Não, a 1. Se fosse 0, seria a 1. Então, olha só, como é que fica a forma? Menos o k. O k é 1, que já está aqui em cima. Então, fica menos 1 vezes 1. Como o x já está elevado a 1, 1 mais 1 dá quanto? 1 mais 1, 2. Então, está aqui, o x ao quadrado. E menos 1 vezes 1 vai dar 1. Tranquilo? Sim. Como tem de novo uma constante, faz a mesma fórmula, aplica a mesma fórmula. Vou derivar mais uma vez. Vai ficar... Tomem cuidado que eu já tenho um menos agora na fórmula. Então, vai ficar menos, que é da fórmula, vai ficar menos 1, vezes o meu n agora aqui é 2, vezes 2, sobre, como aqui está elevado a 2, se eu somar mais 1, vai ficar x elevado a quanto? 3. A 3, x ao cubo. Está aqui, ó. X ao cubo. Então, 2 vezes 1 dá 2, menos vezes menos dá mais. Está aqui, ó, segunda derivada. Tá aqui, ó. Uhum. Vai dar isso. Aí eu vou indo. Tranquilo? Sim. Aplicando a mesma fórmula. Então, não muda não, vai repetindo. Aí eu achei a terceira. Isso. Agora, professor, e se não for constante? Se não for constante, como é que eu faço a derivada? Aplica a regra normal que vocês têm lá, a tabela de derivada que eu mandei, né? Claro, não esse semestre, mês passado, ano passado. Que é, quando eu tenho y, u sobre v, que é a fórmula da divisão, a derivada dessa função é igual. Deriva a primeira vezes a segunda, menos mantém a primeira vezes a segunda a derivar, dividido pela segunda ao quadrado. Ah, tá. Entendi. Então, a gente aplica a fórmula normal, quando não é uma constante. Mas quando é uma constante, aquele macete já ajuda. Professor, se eu pegar isso que está aqui, aplicar essa fórmula aqui, dá o mesmo resultado? Dá. Só que aquele macete que eu passei para você é mais rápido. Se eu aplicar, vai dar a mesma coisa. Olha só. Vai ficar, a primeira função é 1, então vai ficar 1 a derivar, deriva a primeira, mantém a segunda, que é x, menos 1 que não deriva, vezes o x agora a derivar,
Vou derivar o x dividido pela função de baixo que está aqui ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado. Quanto é que dá a derivada de 1? Derivada de uma constante dá quanto? 0. Tá? Isso aí vocês aprenderam comigo lá em cálculo. Derivada de uma constante é 0. Então, isso aqui vai dar 0, essa primeira parte aqui. Quanto é que dá a derivada de x? 1. 1 vezes 1 vai dar menos 1 sobre x ao quadrado. Olha só, gastei mais tempo, mas não deu o mesmo resultado aplicando o macete? Sim. Deu, então, tanto faz se aplicar a fórmula da divisão ou já aplicar aquele macete ali que eu expliquei que é mais rápido. Sim. Então, feito isso, gente, ali que eu falei, aí estou mostrando aqui então a regra de Simpson. Feito isso, acabou. Só substituir aqui na fórmula, fazer as contas e calcular o erro. Tá? Uhum. Pronto. Lembrando sempre, no lugar, quando tiver x, a gente substitui aqui o valor de x, aquele que nos deu o maior valor. Tranquilo? Sim. Professor, ele pediu para mais intervalo. Tá aqui, ó. Já coloquei a forma que eu acabei de explicar ali, ó. Se for só para aquele primeiro caso, que é a regra de Simpson padrão, tá aqui, ó. Aumentou mais o intervalo, tá aqui, ó. E assim sucessivamente. Para facilitar a vida de vocês, caso vocês precisem. Que esse caso aqui é chamado regra de Simpson repetida. Lembra que a fórmula ela vai se repetindo, tá vendo? E assim sucessivamente. Professor, ele me deu um gráfico. Então vamos ver aqui no gráfico. Quando ele dá gráfico, o que você faz? Por exemplo, tá vendo esse gráfico aqui? Sim. Eu vou dividir no meio. Vou ter dois intervalos, por exemplo, entre x0 e x1. Então, o meu x0 vou chamar do intervalo A, o meu x1 vou chamar do intervalo B. Aí faz tudo igualzinho que a gente fez. Entendi. Porque eu já tenho o A, já tenho o B. Professor, eu não quero dividir. Já quero pegar todo o intervalo. Não tem problema. Então, pega aqui, desde o começo aqui, já chama de A, e vem aqui, no final já chama, esse valor já chama de B. E pronto, já faz o intervalo. Você já tem A e B, repete todo o processo de novo. Ai, meu Deus do céu. Só isso. Tranquilo, Gervásio? Então, aqui eu faço exemplos aqui também. Estou mostrando mais alguns exemplos que eu fiz, né, utilizando esse exercício que a gente acabou de fazer. Né? E aqui também, nesse material, ele está sendo gravado, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês. Por exemplo, aqui eu peço, por exemplo, calculo o valor da integral, dada essa integral aqui, usando agora quantos intervalos? 4. 4. De novo, olha só, quando é 4 intervalo, sai de 1, o primeiro valor é 1, o último valor é quanto? 2. 2. Então, olha só, então se eu somar 1 mais 2, vou dividir por quanto? 3. Não. Hã? Por 4. Quantos intervalos eu quero saber? 4. 4. Então, 1 mais 2 vai dar 3 e dividido por 4. Se eu dividir 3 e dividir por 4, vai dar... 0,75. Isso, 0. Mas esse daí não é o H? Não, ainda não. O H é menos. Ah, tá. Tá? Para saber o valor do meio, é sempre a soma. Certo. Tranquilo? Então, como em 4 partes, olha só, vou descobrir agora o H. O H é B menos A, então vai ficar 2 menos 1, dividido por 4. por 2. O H é sempre por 2. Então, isso aqui vai dar 0,5, certo? Sim. O que significa? Então, aqui, daqui para cá tem 0,5, né? Que é o intervalo. E daqui para cá também tem 0,5. Então, olha só. Deixa eu apagar aqui o 0,75. Vou colocar agora aqui um valor mais bonito. Se aqui é 0,5, 1 mais 0,5 aqui vai dar quanto? 1,5. 1,5 mais 0,5 dá quanto? 1,5 mais 0,5 não vai dar 2 e... 1,5 mais 0,5 dá 2. Isso. 1... Deixa eu só pegar aqui.
para mostrar para vocês. Oh, de novo, desculpa, eu fiz um negócio errado aqui. O H não é dividido por 2, porque são 4 intervalos. Obrigado. Você falou para mim, eu nem prestei atenção. Eu lembro que você falou. Eu falei, 2, tá bom. Eu lembro que você falou, eu estava viajando, dá para você fazer 12 intervalos. Isso, então dá por 4, dá 0,75, 75, não é? Não, 0,25. 1. Porque 1 por 4 é 0,25. 0,25. Isso. Então, 1 mais 0,25 vai dar quanto? 1,25. 1,25. 1,25 mais 0,25 dá quanto? 1,5. 1,5. 1,5 mais 0,25 dá quanto? 1,75. 1,75. E 1,75 mais 0,25 dá 2. Pronto. Então, eu tenho aqui os 4 intervalos. Certo. Tranquilo? Sim. Então, quando é 4 intervalos, lembrando, a gente vai dividir por 4. Se for 5 intervalos, vou dividir por quanto? 5. 5. E assim sucessivamente. Então, não muda nada. E ali a fórmula, é só aplicar a fórmula, tá aqui, que nós já vimos lá, e fazer todo aquele processo de novo, calculo, né? E também depois calculo o erro, tá? Outra coisa que eu lembrei aqui, que eu falei para você, isso aqui, às vezes, nem sempre acontece, nesse exemplo acontece, quando, por exemplo, a quarta derivada, por exemplo, me der 0, é claro, não precisa nem calcular o erro. O erro vai ser quanto? 0. 0. Né? O erro também será 0. Tranquilo, Gervásio? Vou fazer uma prova agora. Então, olha só, Então, vou parar aqui esse compartilhamento para eu voltar nessa tela. Né? Então, assim, a gente então fechou então, né, esse nosso conteúdo, né, aplicando então a regra de Simpson. Então, nós aprendemos então como funciona a regra de Simpson, tá? E essa videoaula ela está gravada, para vocês poderem rever e acompanhar os exercícios que a gente fez. E desejo para quem vai fazer a prova, boa prova. Para quem já fez, espero que tenha caprichado também. E, do mais, sucesso e boa continuação